Olá, amigos e amigas. Somos acadêmicos de Direito da Faculdade Uninorte. Estamos cursando o segundo período. O nosso professor chama-se César Claudino. O presente trabalho é referente à obra O Caso dos Exploradores de Caverna, que tem como autor Lon Fuller. No decorrer do trabalho, vamos fazer a introdução da obra, a narrativa dos fatos, a narrativa articulada das decisões e, por fim, a nossa posição quanto ao caso. Um grupo de exploradores de cavernas saiu um dia para fazer mais de uma de suas expedições e, por alguns motivos, acabaram presos dentro de uma caverna por mais de 30 dias. Eles só conseguiram sobreviver lá dentro porque eles fizeram o sorteio e acabaram sacrificando um dos seus membros do grupo, sendo que o cujo sacrificado serviu de alimentos para os seus colegas. E a partir desta situação que desenvolve todo o livro dos casos dos exploradores de caverna, o autor desta obra se chama Lon Fuller, que foi um filósofo do direito e professor dos Estados Unidos. Acabou escrevendo esta publicação, que na verdade foi publicado como artigo em uma revista de direito de Harvard, publicada em 1949, nos Estados Unidos. O autor do artigo nasceu em 1902 e faleceu em 1978. E aqui no Brasil, a principal tradução dos exploradores de caverna é de autoria do professor e doutor Plauto Fáruco de Oliveira. Em 1976, no Brasil, o livro descreve um caso ocorrido no ano de 4300, onde 4 exploradores de caverna são julgados pelo assassinato de Roger Welchman e utiliza do justnaturalismo e do positivismo, dos métodos hermenêuticos e dogmáticos, e da legalidade e da legitimidade das normas, adicionando ao caso diferentes formas de abordagem e empregando uma argumentação jurídica mostrando toda a complexidade existente nas análises e aplicações do direito, demonstrando as diferentes correntes jurídicas existentes. Uma das finalidades do autor, ao escrever o livro, é conduzir os leitores a reconhecer o direito dentro de uma totalidade cultural, ou seja, vincular o direito com uma realidade social. O caso dos exploradores de caverna traz à tona toda a complexidade existente nas análises e aplicação do direito ao caso concreto, demonstrando, especialmente aos iniciantes no estudo do direito, quantas análises distintas podem ser aplicadas ao mesmo caso, baseadas em noções e valores pessoais e novas perspectivas já adquiridas ao longo do aprendizado jurídico. No ano 4299, 5 membros de uma associação que explorava cavernas adentraram dentro de uma caverna. Ao chegarem nessa caverna, no interior delas, depararam com um grande deslizamento. E constatando esse grande deslizamento, eles vieram para perto desse deslizamento no intuito de alguém vir para resgatá-lo. E constatou-se então que, passados alguns dias, os familiares tiveram falta desses membros e foram junto à associação, buscar informações. E ali decidiram que os 5 membros foram para uma caverna, e ali tinham o endereço da caverna. E chegando lá, constataram que houve um grande deslizamento. E ali se mobilizou uma grande equipe para tentar salvar esses 5 elementos. Como profissionais, como na área de engenharia, geólogos, tudo foram acionados para tentar resgatar esses 5 desafortunados. No decorrer de muitos dias, 10 pessoas vieram a falecer, tentando salvar esses indivíduos. Sabe-se que no dia 20, a associação constatou que eles tinham levado consigo um rádio, um transmissor que recebia e enviava mensagem. E ali a associação também montou seu rádio, e ali nesse intuito entraram em comunicação. Roger, falando para os demais, perguntaram à equipe quantos dias mais ou menos eles poderiam resgatá-lo.
E a equipe técnica disse, olha, vamos mais ou menos uns 10 dias, se não houver novos deslizamentos. E ali se para por 8 horas a comunicação. Ao retornar após 8 horas, eles contatam e pedem um médico para falar com o médico. E pergunta ao médico se esses 10 dias daria para eles sobreviverem. E o médico, olha, é meio difícil, né? Vocês estão em estado aí de necessidade, muita fraqueza, né? Então ele disse que provavelmente ele não iria aguentar. E ali acontece o seguinte, passa um tempo a comunicação, ao retornar essa comunicação, Roger, ele consulta ao médico e pergunta se poderia se alimentar de uma carne humana. E o médico ele fala que há essa possibilidade. Se ele se alimentasse, eles conseguiriam chegar aos 10 dias. E ali a comunicação ele para, né? Muitos pensam que foi descarregada as pilhas e o que acontece? Eles lançaram a sorte através de 2 dados. Após 30 dias, através do depoimento dos 4, eles confessaram que mataram o Roger para se alimentar, para a sobrevivência dos demais. Uma Suprema Corte, composta por 5 juízes altamente qualificados, tem em seu âmbito uma causa de tirar o fôlego de qualquer ser humano. Entretanto, para entender as decisões dos 5 juízes, primeiro é preciso entender a diferença entre direito natural e direito positivo. O livro do autor Roberto Lira Filho, O que é Direito?, traz a explicação do direito natural e do direito positivo. Mas em palavras mais simples e bem mais simplificado, o direito natural seria imutável. Já o direito positivo seria o direito mutável, porque depende da relação do homem com a sociedade. A sociedade vai mudando, o homem vai mudando, mas também depende da classe dominante. Então esse direito positivo ele é mutável. E o tribunal ele segue muito à risca essas 2 linhas de raciocínio. Já o primeiro voto, que é do presidente do tribunal, ele segue à risca a letra da lei, pedindo a condenação dos acusados, mas ele pede que os colegas tenham a compreensão e sigam o mesmo pedido que fez o juiz de primeira instância e os júris que ali estavam compostos, pedindo para o chefe do Poder Executivo a comutação da pena. O segundo juiz, chamado Foster, este vem com outra linha de raciocínio. Ele traz o direito natural. Ele absolve os homens, os réus, ele não condena. A linha de raciocínio dele é que o direito positivado, aquela norma positivada no direito, não alcançaria aqueles homens, porque no momento que eles foram separados da sociedade pelo aquele predegulho, eles deixaram de coexistir. Então o direito positivado não alcançariam este homem. O terceiro juiz, ele não aceitou, não teve uma boa receptividade às teorias e às argumentações de Foster. Ele contrapôs veemente. Entretanto, ele se absteve de condenar ou absolver. Já o quarto juiz também contrapôs veemente os argumentos usados por Foster. Entretanto, diferente do terceiro juiz que se absteve, este condenou, usando o direito positivado. Já o quinto juiz, que de besta não tem nada, trouxe lá algumas estatísticas que a população queria a absolvição dos réus, queria que eles fossem livres e que a pena era injusta, no caso a condenação de morte. Então dá para perceber que ele usou essa vontade popular e embasou o seu voto e pediu que eles fossem assim liberados, absolvidos da pena. Portanto, resta afirmar que entre os 5 juízes,
um parte por direito natural e os outros 4 parte por direito positivado da lei. Bom dia ao excelentíssimo juiz, presidente do Tribunal do Júri, promotor, ilustríssimos senhores componentes do corpo de jurado, demais presentes neste tribunal. Esta é uma oportunidade em que, conforme narram os fatos, que em princípio de maio do ano de 4.299, no condado de Stourfield, uma equipe amadora de espeleólogos, composta de 5 membros, lideradas por Roger Baltimore, foram surpreendidos com uma avalanche que os aprisionou no interior de uma caverna distante da cidade. Após as tentativas de resgate, os integrantes da equipe passaram mais de 30 dias no interior da caverna, desprovidos de mantimentos para sua subsistência e em condições desumanas, evento este que veio a contribuir com a morte do líder Roger Baltimore. Em razão do episódio, estamos reunidos na data de hoje para a árdua missão que é de decidir o futuro desses 4 seres humanos que aqui se encontram. E é exatamente com essa perspectiva, senhores, que vocês haverão de concluir que os réus merecem serem absolvidos. Sobretudo, o presente caso reclama, em essência, elementos do direito natural. Aquela noção que todos nós temos arraigada em nossa razão sobre aquilo que é certo ou errado, ou que é coerente ou absurdo. O primeiro ponto tange ao aspecto justiça. Como fazer justiça no presente caso? Para tanto, se pode abster-se da realidade ímpar, peculiar, em que se encontravam os habitantes da caverna. Convido-vos a mergulhar naquele ambiente hostil, escuro, no cenário de condições degradantes ao ser humano e a inanição seguida de saúde já abalada, debilitados, desenhava um quadro sombrio, psicologicamente ruim para aqueles habitantes da caverna. É muito fácil, nesse ambiente onde estamos agora, tecer conjecturas morais e teorias jurídicas mil, senhores, a apontar dedos aos acusados. Para começar, convido-vos a colocarem-se em lugares, aos seus lugares, e pensem em ficar 10 dias sem comer ou beber algo. Como seria? O segundo ponto, de merecido destaque, e certamente o mais importante, tange ao aspecto defesa da vida. O maior de todos os direitos. Vale lembrar, nesse momento, mais que oportuno, a dinâmica em que os fatos ocorreram. Observem, passado mais de 20 dias de um futuro absolutamente incerto dentro daquela caverna, eis que sobreveio o repentino contato via rádio. Naquele ínterim, os habitantes da caverna estavam movidos por um único ímpeto, qual seja, a expectativa de continuarem vivos. Já de início, as informações recebidas do ambiente externo lhe tolhiam as esperanças, vista nada animadoras. Sobre o tempo de resgate, vejam, senhores, perguntou-se qual o tempo necessário ao resgate. A resposta foi de no mínimo 10 dias, e se persistirem os constantes desabamentos, certamente levariam bem mais. Vejam o problema. Então veio a indagação: vai dar tempo? Perguntou-se aos médicos presentes. Considerando o escasso mantimento em 10 dias, estaríamos ainda vivos? A resposta foi negativa. Naquele instante, senhores, a esperança que havia na equipe cedeu lugar ao desespero. A partir de então, as pessoas estavam ali, passaram a perder o sentido, inclusive o sentido do direito. Note-se que a pergunta emitida pelo próprio líder, Roger Baltimore, já dava conta dessa realidade, ante a sugestão de que um dos integrantes da equipe fosse morto para servir de alimentos aos demais. Ora, isso não é pergunta de quem está em condições normais ou naturais de vida, senhores. Vejam só, o que temos aqui, senhores, é o Estado pretendendo condenar os acusados
por terem tentado ou tomado a decisão que ele, o Estado, se furtou de tomar. Os acusados pediram socorro, todo tipo de orientação, fizeram o que podiam. Pessoal, diante de todo o lógico, a equipe externa logo notou que, ante a pergunta emitida por Roger Altimore, a situação era por demais complexa. Mas todos sabiam que qualquer resposta emitida haveria de juridicamente comprometer o emissor, aquele que estava lá fora representando o Estado. E como não se acharam em condições de resolver o problema, o que se fez? O Estado, nas pessoas dos seus representantes, deram de ombro, ficaram calados como respostas. Ao invés de uma solução à altura, ao menos uma palavra sequer de conforto, o silêncio reinou. Como a dizer, esse problema é de vocês, se virem. E aqui eu chamo a atenção para os senhores jurados, para os enfoques seguintes. Por um lado, a discussão quanto a ter a equipe de espeleólogo renegada a ordem jurídica externa à caverna, com a formulação de um pacto no qual a sorte seria lançada sobre um deles para ser morto, não merece relevância. Simplesmente porque a vida é um direito indisponível, de modo que tal pacto jamais seria legitimado perante o universo do direito. Por outro lado, rompido o contato via rádio, tudo ou mais que consta dos autos somente enaltece a digna personalidade desses homens. Os acusados, por tão ricos em honestidade, lealdade e sinceridade. Se não vejam, uma vez que tal pacto aderido a seus pormenores, o lançamento de dados, a desistência de Roger Altimore, quem lançou os dados, quem perdeu, etc., todas essas informações somente vieram à tona pelas fiéis palavras dos acusados, que assim o quiseram declarar, quando nada os impediria de dar a versão que melhor lhes conviesse. Poderiam, por exemplo, dizer: não houve pacto algum, e que tão somente havia comido a carne de Roger Altimore por ter sido este o primeiro a morrer por inanição. Se assim o fizesse, nenhuma acusação lhe sobreveria, e este julgamento certamente não estaria. Importante registrar que, tendo-se feito o uso de um dado, a sorte foi lançada sobre Roger Altimore, o que se fez por força de eventualidade. A má sorte poderia muito bem ter recaído sobre qualquer um dos acusados, e ao revés estaria Roger Altimore entre eles? Essa é a pergunta. Antes de finalizar, não esqueçamos que os acusados esgotaram todas as possibilidades. Tanto é que a morte de Roger Altimore só ocorreu após o prazo mínimo necessário para o resgate. 20 dias, depois mais 10 dias, igual a 30 dias, e 32 dias quando o resgate chegou. Nota-se que, por ocasião do resgate, os acusados estavam exauridos, tanto que tiveram que ser hospitalizados com emergência. A vida, senhores, como já sobredito, é o bem maior, é o pressuposto de todos os demais direitos. Assim, se pergunta, qual é mesmo a crítica tecida sobre os acusados? A vida, como já sobredito, é o bem maior, é o pressuposto de todos os demais direitos. Qual é mesmo a crítica tecida sobre os acusados? Falta de bom senso naquele momento? Falta de humanidade? Falta de moralidade? Qual é mesmo o valor desse instituto sem a vida? É por essa razão, senhores, que peço pela absolvição destes acusados. Muito obrigado.